Boa tarde, professor. Boa tarde. Então, nós estamos aqui com uma entrevista e gostaríamos que o senhor falasse da sua trajetória e de como o senhor chegou na Rural. Bem, a minha trajetória, eu particularmente hoje curto muito, porque eu venho do curso técnico de desenhista mecânico, que fiz na Escola Técnica Visconde de Mauá. Trabalhei como desenhista mecânico na Istibraz, Escavadima do Brasil, que ficava bem em frente à estação de trem Benjamin Dumont, ao lado do Colégio Sara Kubitschek, de Campo Grande, e trabalhei ali na década de 70. Depois eu fui para EMAC Estaleiros, lá na Ilha do Governador, na Praia da Rosa, e depois eu trabalhei também aqui na Dutra, na RJ Rennes Tabacos do Brasil, fábrica de cigarro, tudo como desenhista mecânico. Na universidade, aí eu já pulo para a psicologia, porque a engenharia de produção estava começando a aparecer no Brasil, isso já na década de 80, e eu também, sempre como desenhista mecânico, gostei e gosto até hoje de conversar, dialogar. Na mesa de projetos, sempre alguém ali dialogando e os próprios amigos da área técnica falando da questão do meu vínculo com as ciências humanas. E é nesse momento que a psicologia surge na minha vida. Eu faço a graduação em psicologia, faço depois o mestrado em filosofia, o doutorado em psicologia e o pós-doutorado em serviço social. Nesse trâmite, eu estive nas escolas Gama Filho, graduação, UERJ, mestrado, UFRJ, doutorado, PUC do Rio de Janeiro, pós-doutorado. E já no mestrado, trabalhando nas particulares. Comecei na Celso Lisboa, ministrei também na Estácio, em Campo Grande, na Machado de Assis, e é nesse momento que o espaço público surge na minha vida, enquanto universidade pública, que os próprios colegas professores, apontando que o meu perfil era todo de um professor de ensino, pesquisa e extensão. E é nesse momento que eu chego na Rural, fazendo concurso para o departamento de psicologia, e onde atuo nessas três dimensões como dedicação exclusiva e acrescento a gestão também. Então é ensino, pesquisa, extensão e a gestão, que de certa forma temos que estar coordenando essas atividades. E quais são suas visões de racismo? E se o senhor já presenciou alguma situação de racismo na universidade? A minha visão de racismo no geral ou dentro da universidade? Dentro da universidade. Dentro da universidade, eu acredito, que seja algo que esteja paulatinamente ficando à flor da pele, no sentido de termos que dialogar com a questão, porque a Rural já aplica as ações afirmativas. Eu tive a oportunidade, de estar interagindo aqui dentro da universidade, a época que o Frei Davi esteve aqui falando, dando palestras, o professor da área da física,
do sul do Brasil, vindo também falar sobre dados estatísticos, sobre a questão das ações afirmativas. Se vocês jogarem no YouTube racismo, UFRRJ racismo, vocês vão encontrar no YouTube palestras desse professor, que na época esteve aqui conosco, a presença do Frei Davi também, esse material de como a Rural estava e ainda envolvida, sim, no combate à questão do racismo. Então, observe que uma coisa é falar da instituição, a outra coisa é falar dos atores, e aí colocando corpo discente, corpo docente e corpo técnico administrativo enquanto atores. Porque o racismo, embora tenhamos, melhor dizendo, a questão estrutural, que hoje percebemos a questão institucional, não enquanto rural somente, mas as instituições reproduzindo essa estrutura social, temos os atores. Então, podemos, como eu disse, ter esse racismo, essa prática do racismo, ainda mais um psicólogo falando sobre isto, que é realmente saber que é possível uma pessoa praticar o racismo sem esse racismo ser evidenciado. Porque aí é uma questão do modo dessa pessoa pensar, do modo dessa pessoa agir, e eu posso, como negro, praticar um racismo contra um técnico administrativo, contra um professor branco, contra um aluno branco, eu ser racista e esse técnico branco, esse aluno ou aluna brancos, esse professor branco, não perceber que eu tenha feito uma escolha em detrimento da cor da pele deles, por eu ser racista, e eles não vão perceber isso. Eu posso trazer um argumento, como não tirou uma boa nota, e até ser rigoroso na nota, não convidar para uma reunião, porque esqueci, falta de tempo, corre, e a pessoa vai ver como uma conduta social possível. Mas no fundo, eu, como negro, sendo racista com os brancos, vocês percebem, neste exemplo, não tem como perceber. Então, o contrário, que é aí que está a questão, o contrário, tem muito comportamento, né, de pessoas brancas em relação ao indígena, ao negro, que a própria história permite essa pessoa estar praticando racismo e essa pessoa ignorar, por já fazer parte do comportamento da cultura, e ela ignora. O que está em jogo aqui? O verbo ignorar. Porque a pessoa poderá se dizer não racista, mas o comportamento ser uma atitude racista, porque ignora que aquele hábito já carregue tal preconceito racial. Muito bem. Muito professor, como o senhor trabalha a temática do racismo e do antirracismo? Existe dificuldade para trabalhar essa temática em sala de aula? Como eu acabei de falar, sim, então em sala de aula eu me sinto mais à vontade, até hoje, né, que eu tenha aqui na Rural vivido alguma situação gritante, eu estarei sendo leviano
dizer que isto tenha ocorrido, tá? No entanto, eu não posso estar na mente de todos os alunos e também não posso estar na mente de todos os professores. E não tenho, nunca observei diretamente um bloqueio para eu trabalhar isto, né? Tanto é que nós vamos ter agora, dia 13 de novembro de 2019, nosso 11º Fórum Consciência Negra da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. São 11 anos. 11 anos. Nunca tive bloqueio institucional para trabalhar esse tema aqui, realizado no Salão Azul, né? A programação está aí no portal, é só jogar o r1.ufrj.br/lapseafro, que ali em eventos vocês vão ver todos os fóruns, a programação, vendo que os temas foram trabalhados. Agora, a participação, né, aí já começa uma questão que o mundo da internet, até por um lado, facilita muito, mas se não colarmos cartaz A3, um folder, filipeta na fila do bandejão, eu ainda sinto que é um meio de comunicação necessário. Contar só com a internet, só com o Facebook, eu particularmente percebo que ainda é algo que o boca a boca está funcionando muito mais. Até havendo dispersão, né? Informação muito imediata. É uma boa observação. Não só informação muito imediata e ao mesmo tempo dispersando, por incrível que pareça, eu digo a quantidade de informação que temos hoje na rede social. Então, para filtrar, nesse sentido, ainda mais essa confusão de comerem um R da nossa UFRRJ, até hoje o fórum é confundido acontecendo lá na UFRJ. Por isso que nas chamadas, principalmente no cartaz, geralmente eu coloco como UF Rural RJ, para marcar ou Três Rios, ou Nova Iguaçu, ou Seropédica, os campings, né? Professor, qual a sua opinião sobre o trabalho eu já perguntei isso, né? Qual é a sua opinião sobre o trabalho antirracista na universidade e quais as propostas que o senhor tem para alavancar esse trabalho, para dar continuidade a esse trabalho na universidade antirracista? Eu acho que o senhor já respondeu, né? De certa forma, eu já respondi, sim, a universidade eu não percebo criando obstáculos. Tem cargo e função. Como eu falei há pouco, um determinado cargo poderá sim dizer que não tenha tempo, que não tenha espaço na agenda e ser uma forma de bloquear uma reunião ou investir algum financiamento. Mas a possibilidade de mobilizar um grupo para tocar no tema, isto, repito, é possível. Aqui entra uma questão muito cultural. A nossa cultura, no geral, o planejamento, penso eu, sendo necessário. Fazer um planejamento com início, meio e fim
para avaliarmos realmente os resultados. Por exemplo, o momento nacional, nós estamos precisando ver a questão dos direitos humanos. Dentro da questão dos direitos humanos, colocar a cultura indígena, colocar a cultura quilombola, colocar a cultura europeia, entrando nesse contexto dessa interação, dessa dinâmica, para investirmos nessa pergunta diretamente enquanto planejamento. O Brasil, indiscutivelmente, é o entrelaçamento dessas três culturas. A potencialidade cultural que temos está aí até hoje, felizmente, provando a sua origem. Tipo, com toda a querela que haja no meio acadêmico sobre as posturas do Gilberto Freire, com toda a querela, não é possível negar que na obra do Gilberto Freire já tinha a presença da interdisciplinaridade. É impossível ler, ainda mais com a mentalidade de hoje, Gilberto Freire sem perceber a interdisciplinaridade. Sociologia, antropologia, psicologia, tá? A própria Universidade de Brasília, utilizando os engenheiros da Universidade de Brasília, tendo aulas sobre textos de Gilberto Freire, e que o que temos hoje como engenharia de produção, percebam que eu no início do vídeo falei que na década de 70 eu estava como curso técnico, em 80 trabalhando ali, e a engenharia de produção chegando, década de 80, chegando aqui. Gilberto Freire está lá na primeira metade do século XX, início da segunda metade, e já falando desse profissional com um olhar amplo. Então, é até necessário, né, muito necessário, observarmos se também não há algo que possamos tirar proveito, proveito mesmo de algo que foi dito, reverter essa questão para esclarecer o engano desse dito sem denegrir, sem esquecermos a potencialidade de um conhecimento que temos ali. Tipo, Milton Santos já tocando na questão da interdisciplinaridade, direto. Eu mesmo trabalho com a psicologia de Carl Gustav Jung. Dentro da psicologia nacional, se fala muito de Freud, de Lacan, Freud, não se fala tanto de Jung. Agora, aqui no mestrado da psicologia da Rural e no doutorado da psicologia da Rural, eu estou tendo a oportunidade de orientar dissertações e teses dentro da psicologia junguiana. Milton Santos já tem livros falando, ele como geógrafo, falando do Jung, citando Jung. E os psicólogos mesmo desconhecem esse poder da interdisciplinaridade presente na obra do Jung.
basta pensar na doutora Nise da Silveira aqui também, né? Para colocar enquanto intelectuais nacionais, né? Nise da Silveira, Milton Santos, Paulo Freire, e por aí nós vamos, nesse campo interdisciplinar, porque é saudável pensar, oxigenar a cabeça em prol do Brasil, cuidar do Brasil, investir no Brasil, sem dúvida alguma. Muito obrigada, professor. Agora eu gostaria de saber se o senhor gostaria, se o senhor quer fazer algum comentário, gostaria de fazer alguma pergunta e gostaria de fazer alguma ratificação do que foi feito desse trabalho que estamos realizando. Olha, eu fico grato. Eu diria para quem me ouve no momento, e principalmente sendo aluno de graduação ou aluno do curso técnico, não desista dos seus sonhos, tá? Eu tenho um pensamento escrito em 2007, um pensamento que é sonho. O sonho alimenta a alma e fortalece o espírito para cultuar o bem ou o mal. Os nossos pensamentos são sonhos. Então, é esse pensamento aqui que veio, e eu trabalho na orientação de monografia, no trabalho de conclusão de curso, trabalho esse pensamento na orientação do mestrado com as dissertações, trabalho esse pensamento na orientação de teses no doutorado. Já tive a oportunidade, estou tendo de novo, de dar supervisão de pós-doc, de colegas procurando para fazer o pós-doc. Em qualquer um nível, eu procuro compreender o que a pessoa deseja e, ao mesmo tempo, que ela alimente esse sonho. E, nesse sentido, eu vejo o trabalho de vocês como uma oportunidade de estarmos falando de um tema super importante nacionalmente. Se diz que é importante no campo nacional, logo tem uma importância no campo escolar, seja do ensino básico, seja do ensino superior. Como eu disse, comecei meu caminho no ensino superior em universidade privada e hoje eu estou numa universidade pública. E uma universidade pública que dialoga ou pode dialogar com todos os estados do Brasil, com todos os municípios do Brasil, porque é uma universidade pública federal. Então, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar aqui na instituição e interagir com alunos de todos os estados do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E eu sou grato e desejo axé para vocês, um abraço com muito axé e que corra tudo de melhor para vocês, ok? Obrigada.